Ecos da Fé apresenta O Atleta Celestial de John Bunyan. O atleta celestial, uma descrição do homem que chega ao céu, a forma como ele corre, as marcas pelas quais passa e algumas instruções de como correr. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Gênesis 16, 17. Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9, 24. O céu e a felicidade é o que todos desejam, de modo que o perverso Balaão poderia dizer: que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Números 23, 10. No entanto, apesar de tudo isso, são muitos poucos os que obtêm a glória desejada, de modo que muitos professores eminentes ficam aquém das boas-vindas de Deus em seu lugar santo. O apóstolo, portanto, porque ele desejava a salvação das almas dos coríntios, a quem ele escreve essa epístola, apresenta-lhes nessas palavras tal conselho que, se tomado, seria para a sua ajuda e proveito. Primeiro, não ficar parado desejando o céu, mas correr. Segundo, não se contentar com todo tipo de corrida, mas ele diz, e como ele diz, corra para que possa obter. É como se ele nos dissessem: alguns, porque não querem perder suas almas, começam a correr cedo. Eclesiastes 12:1. Correm depressa, correm com paciência. Hebreus 12:1. Correm no caminho certo. Mateus 14:26. Você corre assim? Alguns fogem tanto do pai quanto da mãe, amigos e companheiros, para que possam ganhar a coroa. Você corre assim? Alguns passam por tentações, aflições, boa fama, má fama, para que possam ganhar a pérola. E você, corre assim? Então, corra para que você possa obter. Essas palavras estão em um contexto de corrida dos homens, sendo uma semelhança muito adequada para colocar diante dos olhos dos santos do Senhor. Não sabeis que os que correm na corrida, correm todos, mas um só recebe o prêmio? Então corra para que possa obter. Isso é, não apenas corra, mas certifique-se de correr. Então corra para que possa obter. Primeiro ponto, a doutrina do texto. A doutrina é essa: aqueles que terão o céu devem correr para ele. Aqueles que querem o céu devem correr para ele. Rogo-lhes que prestem atenção. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9, 24. O prêmio é o céu. E se você o tiver, você deve correr para ele. Em Hebreus 12, 1 a 3, nos é mencionado que, portanto, nós também, diz o apóstolo, visto que temos ao nosso redor uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mais uma vez diz Paulo: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. 1 Coríntios 9, 26. Segundo ponto, a corrida da palavra aberta. Mas antes de prosseguir, observe. Primeiro, voe. Essa corrida não é uma corrida comum, ou qualquer tipo de corrida, mas deve ser entendida como o tipo mais rápido de corrida, e em Hebreus 6 é chamado de fuga, para que tenhamos uma forte consolação os que fogem para o refúgio, a fim de nos apegarmos à esperança proposta. Perceba quem fugiu. Esse texto é tirado de Josué 20.
quando o homem deveria fugir para a cidade de refúgio, quando o seu vingador do sangue estavam em seus calcanhares para se vingar dele pela ofensa que havia cometido. Portanto, é uma corrida ou fuga pela vida. É uma corrida com toda a força. Por isso, corra. Segundo, prosseguindo. Esta ideia, em Filipenses 3,14, é colocado como prossigo para o alvo. Isso significa que aqueles que desejam ter o céu não devem se apegar a nenhuma dificuldade, nem se apegar aos cultos ou com quem se encontram, mas pressionar, prosseguir e empurrar através de tudo o que possa ficar entre o céu e a sua alma. Então, corra. Terceiro, permanecendo. Em Colossenses 1:23, nos é dito que, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho de Cristo. Não é correr um pouco, ou de vez em quando, aos trancos e barrancos, mas correr e permanecer correndo pela sua vida, passar por todas as dificuldades e continuar nelas até o fim da corrida, até o fim da vida eterna. Por isso, corra para que você possa obter. Terceiro, várias razões para esclarecer essa doutrina. 1. A perda da coroa. Nem todos os que correm obtêm o prêmio. Há muitos que correm, sim, e correm muito, e ainda assim não recebem a coroa que está no final da corrida. Você sabe que todos os que correm uma corrida não obtêm a vitória. Todos correm, mas somente um vence, e assim é com o mundo celestial. Não é todo aquele que corre, nem todo aquele que busca, nem todo aquele que luta, que ganhará. Embora um homem se esforce para conquistar, diz Paulo, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ele só terá a vitória se correr e se esforçar dentro dos preceitos de Deus, e não procurando agradar aos homens, mas somente ao seu Criador. 2 Timóteo 2,5. Segundo, a corrida perdida. Porque você sabe que, embora um homem corra, se ele não vencer, qual proveito ele teve? Ele não ganhará nada. Um homem corre para ganhar o prêmio, mas se ele não o obtiver, ele se dedicou e gastou o seu tempo sem propósito. Eu digo, ele não receberá nada. E quantos desses corredores serão encontrados no dia do juízo? Multidões e multidões que correram assim, sim, correram tão longe ao ponto de chegar aos portões do céu, e não conseguiram ir mais longe, mas lá estão a bater e clamando, Senhor, Senhor. Entretanto, eles serão brutalmente repreendidos. Apartai-vos de mim. Vocês chegaram tarde demais. Vocês correm muito preguiçosamente. A porta já está fechada. Quando o dono da casa tiver se levantado, diz Cristo, e fechando a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Lucas capítulo 13, verso 25. Triste será a condição daqueles que correm e perdem. Portanto, se você quer o céu, deve correr para ele, e correr para que possas obter. Terceiro, longo caminho. Porque o caminho é longo, falo isso metaforicamente, e há muitos passos sujos, muitas colinas altas, muito trabalho a fazer. Também temos que vencer um coração perverso, o mundo, o diabo. Digo, há muitos passos a serem dados por aqueles que pretendem ser salvos, correndo ou andando nos passos do nosso pai Abraão. Saindo do Egito, você deve passar pelo Mar Vermelho. Você deve percorrer uma longa e tediosa jornada através do deserto uivante antes de chegar à Terra Prometida.
4. Tempo incerto. Aqueles que vão para o céu devem correr para ele porque, como o caminho é longo, o tempo que levarão para terminar a corrida é muito incerto. O tempo presente é o único tempo. Você não tem mais tempo atribuído a você do que o tempo que você desfruta agora. Ora, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Provérbios 27:1. Não diga, tenho tempo suficiente, pois irei morrer daqui a 7 anos. Eu te digo que o sino da morte pode tocar por ti antes dos próximos 7 dias terminarem. Quando a morte vier, você deve ir embora, estando preparado ou não. Portanto, olhe para o céu. Não se atrase. Não é bom brincar com as coisas tão importantes como a salvação ou a condenação da sua alma. Você sabe que todo aquele que tem um grande caminho a percorrer em pouco tempo precisa correr. 5. Inimigos perseguem. Aqueles que querem o céu devem correr para ele, porque o diabo, a lei, o pecado, a morte e o inferno os seguem. Nunca há uma pobre alma que vai para o céu, na qual o diabo, a lei, o pecado, a morte e o inferno não seguiram por toda a vida. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Eu lhe asseguro, o diabo é ágil. Ele pode correr rápido, ele tem pés leves, ele ultrapassou muitos, ele virou seus calcanhares, ele os empurrou para a queda eterna. Também a lei, que pode atirar muito bem. Tenha o cuidado de se manter fora do alcance dessas grandes armas, os 10 mandamentos. O inferno também tem uma boca larga, ela pode se estender a você mais do que você está ciente. E como o anjo disse a Ló, acautela-te, não olhe para trás, nem pares em toda a campina, isso é, em qualquer lugar entre a terra e o céu, para que não pereças. Gênesis 16, Gênesis 19:17. Então eu te digo, preste atenção, não demore, para que a lei, o inferno, a morte ou as terríveis maldições da lei de Deus não te alcancem e te derrubem. Por isso eu digo, aqueles que querem o céu devem correr para ele. 6. Os portões do céu se fecharão. Aqueles que vão para o céu devem correr para ele, porque talvez as portas do céu possam ser fechadas em breve. Nem todos os pecadores irão encontrar os portões celestiais abertos, por isso corra para que não o encontre fechado, pois se uma vez forem fechados contra um homem, são tão pesados que nem todos os homens do mundo, nem todos os anjos do céu são capazes de abri-lo. Eu fecho e ninguém abre, disse Cristo. E se você chegasse a apenas um quarto de hora atrasado, digo-te que você irá lamentar tua miséria por toda a eternidade. Quão terrível é ser excluído, quão terrível é ficar fora do céu, pecador. Em vez de perdê-lo, corra para ele sim, corra para que possas obter. 7. Tudo perdido. Por último, porque se você perder, você perde tudo. Perde tua alma, Deus, Cristo, o céu, a felicidade, paz e etc. Além disso, você se expõe a toda vergonha, desprezo e reprovação de Deus, de Cristo, dos santos, do mundo, do pecado e do diabo. Como Cristo diz do construtor insensato, assim direi de ti, quando todos os homens que passarem começarão a zombar de ti. Esse homem começou a corrida bem, mas não conseguiu terminar. Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao verso 30. Mas como uma pobre alma deve fazer para correr? Pois o que me aflige é pensar que posso correr e ainda assim ficar aquém. Por favor, diga-me, portanto, como devo correr? Para que você possa entender, considere as seguintes coisas.